Olá, bom dia, turma 222 do Colégio Santa Marta. Hoje é, pegando o Lucas aqui, hoje é dia 20 de julho já. Estamos caminhando aí para o final do mês, dia 20 de julho, uma segunda-feira, um dia bem quente, um dia com sol, um dia típico no nosso inverno, né? E a gente continua com os nossos estudos, a gente vai continuar desenvolvendo aí quais foram os movimentos, né, que ocorreram no Brasil antes da independência brasileira, né? Então a gente observou já que houve toda uma transformação de independências na América Latina, independências nos Estados Unidos que vão, de certa maneira, vão influenciar as movimentações aqui na América Latina, mas a gente está tratando do Brasil, né? E ao contrário do que parece, a gente aqui no Brasil a gente teve também bastante movimentação. A gente teve muitas movimentações sociais, movimentos sociais que são movimentos que vão ocorrer de duas maneiras. São dois tipos de revolta. Uma são as revoltas nativistas, que a gente viu na aula passada, que elas não são revoltas que visam o desenvolvimento de uma república, uma independência, não. As revoltas nativistas foram revoltas pontuais. E essas agora que a gente vai estudar hoje, né, especificamente, que a gente vai ver, que são as chamadas revoltas emancipacionistas. E para isso, então, eu vou convidar vocês a me dizerem assim, se vocês entenderam o que são as diferenças entre emancipacionistas de nativistas, certo? Então, vamos começar então pelo que significa o termo emancipacionista. Eu queria ouvi-los, queria saber de vocês o que vocês acham deste termo, o que ele para vocês significa. Romper, separar, no caso. Fala mais alto e perto do microfone, por favor, João. Romper, separar. Romper, separar. E mais? Quem mais gostaria de participar, de colaborar conosco? Emancipação. Emancipação ou emancipacionista, o que significa? Não seria derivado do separatista, né? Assim seria separatista? Derivado não. Seria? João, eu não estou te escutando. Está muito baixo o volume, Ah, não sei se tu está ué. longe do microfone. Não, deixa eu só ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Assim. Emancipacionista. O João trouxe a ideia para nós que é um movimento de separação. O que vocês acham? Agora tá melhor? Tá um pouquinho melhor. Sim. Emancipação é tornar-se independente. Emancipação é tornar-se adulto, por exemplo, né? Tornar-se maduro, tornar-se mais altivo, né? Quer dizer, não é o contrário, né, de dependência, né? É o contrário disso, então é a emancipação. Então, os movimentos de emancipação no Brasil, eles são movimentos que tendem a buscar o quê? Um desenvolvimento, né? Uma independência. E esses movimentos vão ocorrer dentro do Brasil. E eu já vou dizer para vocês, esses movimentos não vão obter êxito. Por quê? Porque se eles obtivessem êxito, hoje o Brasil não seria deste tamanho, né? Provavelmente nós teríamos aí outros países além, obviamente, desses países que compõem a América Latina, e nós teríamos outros países de matriz portuguesa na América Latina. E não houve essa ruptura, pelo contrário, né? Houve, na verdade, uma costura do território brasileiro no tamanho que ele está, né? Então não obtiveram êxito
êxito no sentido de tornar-se independente, mas obtiveram êxito no sentido de questionar, de melhorar, no sentido de organizar ideias de um novo país. Tá? Então é isso que a gente vai ver hoje e eu convido vocês, então, para que acompanhem os nossos slides. Vamos nessa. Vou fechar aqui que tem um barulho de sirene aqui. Vamos lá. Queria que vocês, então, observassem que este movimento, diferente do nativista, ele ocorre no final do século XVIII. O nativista foi no início do século XVIII. Não, então, os movimentos de emancipação, eles ocorrem no final do XVIII e início do século XIX, certo? Então, início aí dos anos de 1800, certo? Objetivo: separação do Brasil de Portugal. Então, vários objetivos nessa separação. Nós temos vários modelos de revoltas de emancipação, mas, sem dúvida alguma, o objetivo principal era tornar as regiões que estão fazendo as revoltas independentes. Eram movimentos que a gente pode chamar, pode dizer até que eram movimentos que arranhavam aí um nacionalismo. Né? O que significa isso? Nacionalista, né? Que se reconheciam culturalmente. Né? Então, movimentos que, de certa maneira, vão buscar aí a sua independência, buscando valores locais, né? Fora os valores, obviamente, que vão ser influenciantes aí na emancipação. Que valores são esses internacionais, né? Valores externos. A gente viu o iluminismo, a gente viu as independências, a independência da América Latina e a independência dos Estados Unidos, que vai ser muito importante. A Revolução Francesa, que é o que nós vamos estudar. O próximo capítulo que a gente vai trabalhar é o capítulo da Revolução Francesa. Então, vamos entender que a Revolução também vai trazer essa vontade de tornar o Brasil independente, né? As revoltas emancipacionistas vão ocorrer também influenciadas pela Revolução Francesa. Então, nós temos esses três primeiros motivos aí. Influência internacional do iluminismo, influência internacional das independências latino-americanas, independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. O que causa muito medo, por exemplo, na independência do Brasil, que causa medo, principalmente nas elites do Brasil, é que houve a independência do Haiti. E a independência do Haiti foi um bafo na nuca da elite latino-americana, né? Quer dizer, ora, se os escravos fizeram uma independência naquele país, os países que possuem escravidão também podem correr o risco de tornar-se independente pela mão dos escravos. Então, o que as elites locais pensaram? Vamos fazer nós a independência. No Brasil, isso também vai ocorrer, de certa maneira. Então, as elites vão se articular aqui no Brasil, porque no Brasil vai ter muita participação popular, vai ter uma participação muito ativa das camadas sociais mais pobres do Brasil. A gente vai ver isso no decorrer desta aula e da próxima, que vai ser na sexta-feira. Certo? Então, esses motivos internacionais, os motivos nacionais são justamente pelas questões de independência, de rompimento com o pacto chamado Pacto Colonial, né? Dessa coisa do Brasil ser sempre subserviente ao que pensa e o que quer Portugal, todas as nossas riquezas serem enviadas para Portugal, nós sermos dependentes economicamente dos portugueses. Então, todas essas características aí mostram a insatisfação interna e as influências externas para que a gente se torne independente. Vamos lá, então. A primeira... Opa! Deixa eu voltar aqui. A primeira revolta, pessoal, é a revolta Inconfidência Mineira, em 1789. A Inconfidência Mineira nada mais é do que a grande revolta
né, que vai ocorrer no Brasil, influenciada, e aí a gente vai ter o papel, uma figura, né, marcante de Tiradentes, né, nessa revolta. A Inconfidência Mineira, então, ela ocorre quando? Em 1789, ou seja, no final do século XVIII, né, início do século XIX, quase, né, falta aí 10 anos, 11 anos para o início do XIX. A causa, esgotamento do ouro, não tem mais ouro na região de Minas Gerais, então ela ocorre em Minas, porque é Inconfidência Mineira. Inconfidência, o que é Inconfidência? Alguém gostaria aí, por favor, alguém poderia me responder, por favor, o que significa a palavra inconfidente? Se não quiser falar, pode escrever. Está ativado o nosso bate-papo. Inconfidente. Que não tem fidelidade? Que não, isso mesmo, que não tem fidelidade. Então, alguém foi infiel. Alguém, aí na língua mais popular, alguém caguetou, alguém fofoqueou, alguém entregou essa revolta. Alguém foi lá e deu com a língua nos dentes. Então, essa revolta que ocorre em Minas Gerais se chama Revolta da Inconfidência Mineira, ou da Fofocaiada Mineira, que vai ocorrer em 1789. Então, não tinha mais ouro, crise econômica, exploração abusiva de Portugal. Portugal cobrava muitos impostos, né, das cidades mineiras, justamente por conta do ouro. Eles achavam que o ouro estava sendo escondido pelas elites, né, exploradoras. Então, eles cobravam vários impostos, como a derrama, a proibição de produção de manufaturas na colônia. Quer dizer, eu não podia produzir uma mesa, uma cadeira e vender essa mesa e essa cadeira, ou comercializar, por exemplo, roupas, produzir roupas produzindo através da fiação, do processo de tear, né, do algodão que era plantado no Brasil. Não, era proibido. Nós tínhamos que comprar tudo, né, dos portugueses ou ainda dos ingleses. Então, isso causava um descontentamento muito forte por parte dos brasileiros, né, dos mineiros principalmente, porque eles não podiam consumir, comprar louças, comprar tecnologia, eles não podiam nada, eles tinham que ser tudo através de Portugal. Então, essa exploração de Portugal descontentava muito, principalmente as elites de Minas Gerais, porque são as elites que pagam imposto nessa época, certo? São as elites que pagam imposto. Então, uma família que tenha 100 escravos, 100 escravos. Lembrando que cada escravo custa, em média, hoje, mais ou menos uns 20 mil reais. Então, mais ou menos, cada escravo custa mais ou menos isso, tá? E aí o cara tem 100 escravos, 100 peças. O cara é muito grande, tem muita grana. E tinha gente que tinha muito mais de 100. Esses caras pagam muito imposto, porque eles têm que pagar imposto sobre os bens que ele tem, sobre os escravos que ele tem. O escravo não paga imposto. Aliás, o escravo não é dono nem da sua vida. Então, vejam que essas elites começam a questionar essa dependência com Portugal. Tá? Outra coisa, em Minas Gerais começam a entrar as ideias iluministas, que são ideias, então, de transformação. A gente viu isso, né? Há ideias que questionam, por exemplo, o poder do rei. As ideias iluministas vão levar a uma crise no antigo regime. Qual é o antigo regime? Ora, bolas, o antigo regime é um regime absolutista. Então, esses caras vão começar a ter essas ideias de Estado republicano, vão ver o exemplo dos Estados Unidos, vão ver o exemplo da Revolução Francesa, e esses caras, então, vão começar a questionar o Estado. Líderes dessa revolta, da Inconfidência Mineira: Cláudio Manuel da Costa, toda a elite mineira, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, e aqui está o cara, está em negrito, Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como o Tiradentes, vai ser o cara responsável aí, então, ele vai ser morto, torturado, esquartejado. E vejam, o Estado brasileiro hoje usa, a gente tem um feriado, né, um feriado de Tiradentes, em abril, né?
Objetivos dessa revolta. Né? O objetivo dela, primeiro, proclamação de uma república no Brasil. Acabar com a monarquia. Proclamar uma república. Fim da dependência colonial, ou seja, fim do pacto colonial. Estímulo ao desenvolvimento de manufaturas, pequenas indústrias, né? Indústrias mais rudimentares. Então, o desenvolvimento de manufaturas, manufatura de roupa, manufatura de tecnologias, né? Manufaturas que possam atender às necessidades e tornar mais barato, por exemplo, o consumo das pessoas. Criação de universidade. Então, olha só, Minas Gerais quer uma universidade. Quem é que quer universidade, gente? Quem quer universidade é a elite. As pessoas mais pobres, o escravo não quer saber de universidade, quer saber de estudar. Quem é que quer estudar no Brasil hoje? Quem é que quer aprender no Brasil hoje? É quem quer vencer na vida. Porque quem não estuda hoje no Brasil, infelizmente, vai acabar sendo um chinelo. Um chinelão. Não vai conseguir emprego em lugar algum, porque não tem estudo. Então, estudar é uma tortura. É uma tortura. Né? Dói estudar? Dói muito estudar. Mas quem é que se dedica ao estudo? Quem se dedica ao estudo é quem quer ser alguém na vida. Então, aqui, esses caras, inspirados no iluminismo, que é o que o iluminismo? O desenvolvimento da razão, da racionalidade, das explicações científicas. Então, é isso que esses caras querem. Eles querem uma universidade justamente para desenvolver aqui no Brasil uma camada de pessoas pensantes. Não é à toa, por exemplo, que se diz o seguinte, ó, um país que não investe em educação vai ser sempre um país subserviente, vai ser sempre um país dependente. Um país que investe em educação é um país livre. Por quê? Porque a educação liberta. Então, queridos alunos, o que eu estou falando aqui, o objetivo dessa revolta, criação de universidades, está nos princípios da própria bandeira. Vejam a bandeira aqui, ó. Libertas quae sera tamen. Isso está aí escrito na bandeira, essa inscrição da bandeira é em latim e quer dizer liberdade antes que tardia. E a liberdade, ela não é só física, é liberdade de ideias, é liberdade de desenvolvimento econômico, é liberdade do liberalismo. Isso é liberalismo burguês. Então coloquem aí, peguem uma caneta, por favor, e escrevam, por favor, escrevam. Os preceitos da República defendida pela Inconfidência Mineira, eles são preceitos do liberalismo, de um liberalismo econômico. Então vejam lá, a denúncia de Joaquim Silvério dos Reis vai fazer com que o Tiradentes seja o exemplo. E aí eu gostaria muito que vocês olhassem a figura do Tiradentes. Ó. Então, o Tiradentes tem uma figura parecida com quem? O rosto dele. Parece com Cristo. Parece com Cristo Jesus, o patrono aí, o profeta, o grande profeta da religião católica apostólica romana. E por que a imagem de Tiradentes vai parecer com a imagem de Cristo? Isso tem um objetivo, gurizada, tá? Isso não é ao acaso. Essa imagem é parecida justamente porque é construída a ideia de que este cara, ele era um cara responsável pela independência do Brasil e ele, então, estava ali a serviço quase que de Deus. Então, é uma imagem construída, porque o Tiradentes não tem nada a ver com essa imagem. Essa imagem foi construída, foi pintada dessa maneira. Ele foi enforcado, esquartejado e distribuído os seus pedaços pelas várias cidades de Minas Gerais, justamente para proibir qualquer tipo de manifestação contra o Império, contra o governo português no Brasil. Certo? Então, aqui nós temos uma charge, né? Foi este o Brasil
que morreste, você morreste, Joaquim, tá? Então tá aqui marginalização, corrupção, violência, miséria, fome, tráfico, desemprego, né? 21 de abril é o dia, é o feriado que se comemora Tiradentes, né? E tá ali o anjo conversando com o Tiradentes e tirando uma onda do Tiradentes, né? Será que era isso que tu queria para o Brasil? O Brasil é independente, mas continua com esses problemas ainda, né? De corrupção, marginalização, violência, fome, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, desemprego e agora ainda calamidade pública. O Brasil está em plena calamidade pública. As pessoas não têm noção do perigo que estão correndo, estão indo para a rua. Enfim. Vamos lá, continuando. Próxima revolta. Anota aí. Segunda revolta emancipacionista. Conjuração Baiana. Ocorre quando? Em 1794. A conjuração carioca ainda, antes da baiana. A carioca corre em 1794, ela é, na verdade, contra o absolutismo. Então, os caras são completamente contra. Os cariocas da conjuração baiana, eles são, na verdade, um grupo literata, né? Um grupo de literários, né? São pessoas que leem muito, eles se reúnem na biblioteca Fluminense, né? Biblioteca do Estado da capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, e lá na Biblioteca Central eles discutem a boca pequena, ou seja, eles acabam discutindo só entre eles ideias iluministas. Então eles discutem Voltaire, eles discutem Robespierre, eles discutem Locke, eles discutem todos os iluministas que vocês estudaram, que vocês sabem, né, que são os que promovem, né, essas mudanças na forma de conceber o mundo contemporâneo, o mundo moderno. Aí esses líderes, então, eles começam, ninguém sabe o que eles pensam, né? Assim como agora, né? Que eu posso interromper aqui a nossa transmissão e ficar olhando para ti, Vitor. E ficar olhando para ti, João. Ficar olhando para ti, Rafael. Para ti, Guilherme. E tentando entender o que vocês estão pensando. Eu até posso ver assim que a Rafael não está muito que pensando ela está escutando a aula, mas ela está falando, ela está vendo outra coisa lá, né? Ela está fazendo outra coisa. Tudo bem. Mas eu não sei o que ela está pensando. Eu não sei o que o Guilherme está pensando. Então, a revolta, a conjuração carioca, era uma conjuração literata, não tinha como saber o que os caras estavam pensando. E os caras não externaram nada. Então, o que o Estado português vai fazer? O Estado português vai acabar com essa reunião que ocorre dentro da biblioteca, né? Os líderes são presos e depois libertados, porque não tinham provas do que eles estavam pensando, e a sociedade literária é fechada. Eles são proibidos de se reunir novamente. Tá? Então, essa foi uma conjuração muito questionada. Aliás, mais uma coisa, né, gurizada? Nessa época, era muito comum acontecer o seguinte: como poucas pessoas sabiam ler, né? Essas pessoas que não sabiam ler, elas acabavam escutando outras pessoas lendo para elas. Então era muito normal que houvesse uma pessoa lendo algum documento, algum livro para várias pessoas que não sabiam ler. Então isso era muito normal que acontecesse. Assim como hoje a gente vê a TV, né? Assiste a TV, as notícias do jornal, ou escuta a rádio, as notícias do jornal, né? Então, as pessoas que sabiam ler também eram interlocutoras, né? Elas tinham um poder oratório muito importante. Então, era normal, por exemplo, em algumas praças públicas, pessoas pegassem algum livro ou algum panfleto e fossem ler para as demais pessoas da praça, né? As ideias, o que saiu no jornal, quais eram as condições financeiras do Estado, né? Questionando o Estado, satirizando muitas coisas que acontecem, né? Então, era muito normal que acontecesse isso. E isso acabava movimentando, deixando
a vida social mais movimentada. As pessoas que não sabiam ler ficavam sabendo dessas coisas que aconteciam também desta maneira, né? A figura, por exemplo, a figura é muito normal a gente encontrar, por exemplo, em quadros e tal, em gravuras, as famílias reunidas em volta do pai, né, ou em volta da mãe, e a mãe lendo um livro para os filhos, né, um livro, o pai lendo um livro para a família. É muito normal isso. Por quê? Porque era uma forma, né, de comunicação bem importante. Lembrando que a gente aí nessa época não tem rádio, a gente não tem televisão, né? Então o jornal, o panfleto, o folhetim, como é dito, né, os livros, eles são uma fonte de informação aí bem importante para essa sociedade, certo? Então tá aí a segunda revolta, a conjuração carioca. E agora a conjuração baiana, ou revolta dos alfaiates. Gurizada, essa revolta dos alfaiates, ou conjuração baiana, ela é a mais importante deste período histórico. Por que ela é a mais importante? A gente pode pensar assim, poxa, professor, mas o senhor falou da Inconfidência Mineira, é feriado de Tiradentes. Tiradentes não é importante? Claro que é. Mas essa conjuração baiana, ou revolta dos alfaiates, a população mais pobre é que vai promover essa revolta. Então, ela tem um apelo maior da população mais pobre, não é da elite. Vejam bem, olhem bem. Causas: extrema pobreza, onde que ela ocorre? Na Bahia, ocorre em Salvador. E aí eu pergunto a vocês, qual é o estado brasileiro que mais afrodescendentes existem? Salvador. Salvador era o porto por onde chegavam todos os escravos do Brasil. Salvador foi a primeira capital do Brasil, né? E Salvador foi esquecido, né? Depois que a capital começou a ser o Rio de Janeiro, Salvador foi completamente esquecida. E aí, então, nós tínhamos uma desigualdade social em Salvador, na Bahia, muito alta, muito grande. Então, os objetivos dessa conjuração, os objetivos dessa revolta, eles eram os seguintes: independência baiana, uma república, liberdade de comércio, então que o comércio tivesse liberdade, igualdade em todos os níveis. E aí é que está a grande diferença. Os baianos queriam o fim da escravidão no Brasil. Vejam bem, isso é muito revolucionário. Quando os baianos pedem o fim da escravidão no país, eles querem uma mudança completa, uma mudança muito ampla do que? Dessa situação que o Brasil se encontrava de dependência com Portugal. Os mineiros lá com o Tiradentes, eles não queriam o fim da escravidão. Eles queriam a república com a escravidão. Aqui não. Aqui os caras querem o fim da escravidão. Qual é a influência da conjuração da revolta dos alfaiates? Lembrando que alfaiate é alguém da classe média, né? Alguém que faz roupa. Então ele não é uma elite. O cara que costura não é elite. Ele é da classe média, que nem nós, assim, né? O teu pai, a tua mãe aí que trabalham no setor público ou ainda no setor privado, de repente teu pai e tua mãe trabalham numa loja, ou são vendedores, ou são compradores, ou trabalham numa empresa que tem um cargo de gerência, né? Ou ainda são donos de mini mercados, donos de farmácia. Isso é classe média. O alfaiate é a mesma coisa, é o cara que vai produzir roupas. E esse cara olha para o lado dele e ele vê o quê? Ele vê gente pobre. Eu olho para o meu lado aqui, ó, e o que eu vejo? Eu vejo um cachorro vagabundo aqui deitado, ó, dormindo, ó, sem vergonha. Então, assim, ó, esse cara vai olhar e vai ficar indignado e vai querer o quê? O fim da escravidão, certo? Então, o lema da Revolução Francesa, a gente vai estudar isso no nosso próximo capítulo, é liberdade, igualdade e fraternidade. E a gente vai ver que esses lemas, eles têm uma característica, porque a liberdade... Quem é que está arriscando? Pessoal,
Os líderes da revolta, para vocês verem como é uma revolta extremamente popular, né? Os líderes estão aqui, ó. Luiz Gonzaga Virgem, Manuel Faustino dos Santos, mulatos, alfaiates, que, na verdade, são mestiços, né? Ampla participação popular e houve, obviamente, uma repressão muito grande de Portugal. Então, para a gente observar quais são as diferenças entre a conjuração mineira da conjuração baiana, a gente vai nesse quadro aqui. Uma ocorre em 1789, a outra em 1798. Objetivo, independência nacional, a primeira, a segunda, a mesma coisa. A mineira é influenciada pela independência dos Estados Unidos, a segunda pela Revolução Francesa, a baiana. As duas também são ideologicamente influenciadas pelo iluminismo. Falam, a mineira, uma crise da mineração, na baiana, crise de abastecimento, lembrando que a Bahia foi esquecida, né? Porque a capital foi para o Rio. Lideranças, elite local na conjuração mineira e na conjuração baiana, as camadas médias e populares. Então, os mineiros eram considerados moderados e os baianos eram considerados radicais. Essas são algumas diferenças entre as duas revoltas. E a última revolta que a gente vai ver é essa aqui, a revolta pernambucana, a Revolução Pernambucana, que ocorre em 1817. Decadência de Pernambuco, lembrando que Pernambuco era o lugar onde começou todo o processo de desenvolvimento do açúcar e tal, né? Então, altos impostos dos portugueses lá em Pernambuco, privilégio dos comerciantes portugueses que estavam em Recife, a gente falou sobre isso, né? Rebeldes tomam o poder por 2 meses em Pernambuco e tentam proclamar a República de Pernambuco. Então, Pernambuco tem o primeiro estado a se tornar independente do Brasil. Então, a liberdade de expressão religiosa, a abolição dos impostos sobre os gêneros básicos, a adesão de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, o que iam formar, então, ali uma confederação naquela região ali. O que vai acontecer? Eles queriam a permanência da escravidão, porque essa revolta, essa independência de Pernambuco foi feita pela elite. Vai acontecer uma repressão impiedosa da coroa portuguesa, que está instalada no Rio de Janeiro e que vai agir com muita truculência, né, e vai acabar dizimando, né, essa revolta de Pernambuco. Outras revoltas aí populares que a gente vai ter. A gente tem a revolta dos índios, que a gente vai ter aqui, principalmente aqui no sul, né, a Confederação dos Tamoios, aqui, através do Tratado de Madrid, a gente vai ter a questão das ruínas das missões, então a guerra contra Sepete Araju. A gente vai ter revoltas de negros. A gente vai ver, por exemplo, a formação do Quilombo dos Palmares, né? A figura do Zumbi dos Palmares até hoje, né? Uma figura emblemática do movimento negro pela liberdade dos africanos, formação de quilombos, né? Então, nós tivemos também movimentos que vão ser movimentos mais populares, né? E dia 20 de 11 de 1695, então, Zumbi foi assassinado, e por isso que hoje, todo dia 20 de novembro, é o dia de Zumbi dos Palmares. Alguns estados isso é feriado. O estado de São Paulo, por exemplo, é feriado. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar especificamente a independência do Brasil. Então, o período joanino vai ser o nosso próximo encontro, que é sexta-feira, e como é que vai ser a vinda da família real para o Brasil e o desenvolvimento, então, e a independência brasileira. Então, nós vimos nesse vídeo o que ocorreu, né, com as revoltas emancipacionistas, quais foram as revoltas. Então, vamos lá. Conjuração Inconfidência Mineira, Conjuração Carioca, Revolta dos Alfaiates ou Conjuração Baiana, né? E nós tivemos também Revolta de Índios e a Revolta dos Africanos, afrodescendentes. Alguma dúvida? Algum questionamento? Fizeram as atividades do livro, pessoal? Então, agora eu vou fazer uma foto aqui para a gente marcar quantas pessoas tem em sala de aula para eu poder fazer a chamada, né, porque isso vai para a avaliação de vocês. Vai definir
quem vai e quem não vai desse ano. Certo? Aquele abraço. Obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Sexta-feira a gente volta com a independência do Brasil e os movimentos que vão levar essa independência. Certo, pessoal? Beijão, boa semana para todo mundo. Aquele abraço. Tchau. Tchau, Sor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau.